Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Leis e Histórias. Eu sou Juliana Carvalho. Eu sou Luciana Pena. E esse é o podcast feito para você, para entender seus direitos de maneira leve, simples e humanizada. E com um toque de história para refletir. Lu, deixa eu te contar um negócio. Olha só, hoje temos o seguinte tema. Ele tem outra família. Um homem falece de nome Ricardo. Ele era casado com Joana e tinha 3 filhos. Mas vivia há anos com Susana, na qual tem uma bebê de 9 meses. De repente, as duas aparecem. Lu, a Joana, entrou com o inventário e foi acusada no processo que ela entrou a existência já de um outro inventário em nome do Ricardo. E assim, a Joana descobriu a existência de uma outra família do Ricardo. Lu, e agora? Como é que fica a situação perante a vara de família? É possível Susana entrar nesse inventário como companheira se Ricardo já era casado com Joana? Ju, a vida como ela é, parece uma crônica de Nelson Rodrigues, né? Mas é uma situação bem complexa essa. E nós já temos decisões, temos uma orientação dos tribunais em relação a situações similares, análogas. Bom, o momento foi o pior possível, né? A esposa está vivendo luto e, enfim, se depara com essa situação. É por isso que eu digo que no direito não é como uma receita de bolo. Não mesmo. Né? Não é como uma receita de bolo. E a gente está aqui discutindo histórias. Né? Reais, né, Lu? Histórias reais, e nós vamos, assim, colocar a lupa da legislação, mas a história é a história da pessoa, né? Que vive, que sofre, que vivendo um luto, ela vai passar a viver outros lutos, outras perdas, a descoberta da morte, do que ela viveu durante muitos anos, de uma lealdade, de uma confiança, de uma fidelidade, e agora passar por todo esse processo. E por isso que eu digo que o advogado que atua na área de família, ele tem que ter uma escuta muito aguçada. O advogado ele precisa exercer, né, habilidades emocionais, porque as pessoas precisam de escuta e de acolhimento, e nós não temos a receitinha do bolo. E o que mais aparece nesse meio do caminho aí é a negação, né? Então, provavelmente a pessoa fala assim, a Joana, não, peraí, eu não reconheço Susana, eu não sei quem é. Exatamente. Ela é uma intrometida, ela não tinha nada com ele, que é isso, ele era meu marido, ele nunca jamais me traiu. Faria isso. Nossa, isso. Então, é uma situação extremamente complexa, delicada, porque envolve uniões concomitantes, famílias paralelas. Isso, né, existe uma discussão sobre isso, porque o judiciário ele precisa, né, por mais que a lei, e nós sabemos disso, inclusive o próprio senso comum sabe que não é possível. No Brasil, né, na legislação, nas normas brasileiras, não se admite a bigamia. Sim, proibido, inclusive, né? É proibido, é crime. Sim. No Código Penal. Nós sabemos, então, o senso comum entende, mas como resolver isso juridicamente? Esse é o X da questão. Sim. Bom, Ju, o primeiro ponto é dizer que a esposa, Joana, quando ela se depara com a existência de um outro inventário, uma ação de inventário já ingressada pela companheira do marido dela, né? Primeiro, a gente tem uma questão que é processual. Não vai haver uma análise do direito material, ou seja, quem tem ou quem não tem direito. Mas, se existe uma ação distribuída, uma ação de inventário distribuída numa comarca X, a gente fala que esse juízo se torna prevento. Ele foi o primeiro juízo onde teve o registro dessa ação. Então, provavelmente, o segundo processo ele vai ser levado para lá. Não existe a possibilidade dessas duas ações tramitarem
porque elas podem ter decisões conflitantes. Sem dúvida. Então, são as mesmas partes, os mesmos interesses, então isso tudo tem que ser decidido no bojo de um único processo. Uhum. Então, o primeiro ponto é a questão do conflito processual. Uhum. Então, o primeiro juiz que recebeu esse processo é um juiz prevento. Agora, óbvio que aí já começa uma situação de conflituosidade. Vamos imaginar que são comarcas diferentes. São João del Rei e Belo Horizonte. Então, a esposa, obviamente, ela vai entrar neste outro inventário e dizer, olha, eu desconheço. E ela vai contestar, obviamente, a nomeação de inventariante. Então, aí a gente já começa a estabelecer uma lide, né, no próprio campo processual. E onde que é o correto correr? Aí incide a regra da prevenção. Uhum. A regra da prevenção é onde a primeira ação foi distribuída. Essa é a regra da prevenção, porque é processual. Tá. Não tem a ver com estabelecer quem tem ou quem não tem direitos. Uhum. Agora, obviamente que essa esposa pode entrar neste processo, se habilitar e contestar, enfim, a nomeação dessa companheira, apresentar a certidão de casamento, falar, olha, que tem um equívoco. E aí, Ju, entra a subjetividade da análise. Se nós formos pensar que essa companheira, por exemplo, que essa união estável, né, não seria reconhecida ou não prevaleceria sobre o casamento, nós temos aí uma outra questão na história, que é uma filha de 9 meses. Sim. Então, por si só, essa companheira, de certa forma, ela representa uma herdeira. Se a gente for pensar, esse juízo é competente ou não, essa esposa poderia tentar atrair este processo para onde ela mora, para a comarca onde ela distribuiu o processo, né? Questionando essa relação, essa união estável. Nós temos esse outro dado que é um inventário proposto, por mais que tenha sido, né, que a Suzana tenha se apresentado como esposa, há ali uma herdeira, né, que precisa da representação legal da mãe. Menor ainda. Menor. Então, esse é o primeiro ponto. Aí a gente já estabelece uma situação de conflito muito grande. Bom, mas o caminho que a lei traz para nós é esse. Regra de prevenção. É uma regra processual, não de direito material. Tá, então vão correr essas ações, as duas. Não exclui, então, logo de cara, não. A companheira não tem o direito de entrar com a ação. Ela já entrou, né? Ela já entrou. O processo já existe. Tá, joia. E me fala uma coisa. Agora, na questão do próprio direito material. Como é que fica a questão da divisão patrimonial do Ricardo em relação a essas duas mulheres? Quem tem direito a quê? Tu divide para ambas? E agora, Lu? Ju, como eu disse, nós já tivemos decisões que analisaram situações similares, né, análogas, e eu vou trazer um caso, inclusive, que foi julgado em 2022 pelo STJ, e é uma situação muito parecida, e a gente tem aí um norte de como esse tipo de, né, relação em múltipla é entendida no judiciário. O caso foi o seguinte: o falecido era casado e ficou casado mais ou menos 25 anos. Contudo, esse mesmo falecido, antes de se casar, já estava em união estável e permaneceu nessa união estável pelos 25 anos de casamento. Foi o contrário, então. Ele estava em união e depois casou com uma outra. Casou com uma outra e ele permaneceu em união estável. E olha que interessante. O juiz que conheceu a causa, ele julgou e concedeu os direitos para a companheira. Essa companheira pediu a tripartição, ou seja, a gente conhece, quando o companheiro ou cônjuge falece, a gente conhece a meia-ação, né? Ou seja, no caso de um regime de comunhão parcial, o viúvo, ele fica com 50% dos bens que fazem parte do acervo comum do casal e os outros 50% vão para os herdeiros. Sim. Nesse caso, essa companheira pediu a triação, que é uma forma de partilha diferente, ou seja, 1/3 para ela, 1/3 para a esposa e 1/3 ficaria para os herdeiros. O juiz da causa concedeu isso para essa companheira. Bom, a esposa recorreu
ao Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça negou, disse que não é possível, é inadmissível reconhecer essa união paralela. Prevaleceu, então, o casamento. Mesmo que a união tenha começado antes, né, do próprio relacionamento que Sim, desenvolveu o casamento. Exatamente. E aí, há novo recurso ao STJ. Quando chega no STJ, nós temos um novo arranjo, uma nova forma de definir, que foi a seguinte: a esposa foi reservada à meação, ou seja, lá também ficou definido que o casamento ele tem prevalência. Quanto a essa companheira, foi reconhecida uma sociedade de fato. Ela não foi reconhecida como companheira, porque do contrário ela também teria direito à meação. Ela teria direito a uma presunção de que também era dona de metade do patrimônio. Como a esposa, como aconteceu com a esposa. Sim. A esposa teve a presunção do regime. Sim. Já ela não. Quanto a ela, foi reconhecido que durante este concubinato houve uma sociedade de fato. E qual a solução que o tribunal deu? Em relação a esse período, a companheira poderia, em liquidação de sentença, provar o esforço comum na aquisição de bens. Então, eu entendo que é uma situação complexa, é uma situação delicada, mas quando chega no STJ e quando nós visualizamos uma decisão dessa natureza, de certa forma, o tribunal não nega a aplicação da lei, não vai contra, né, o que o nosso sistema normativo prevê, mas, ao mesmo tempo, ele tenta evitar o enriquecimento sem causa, porque ele dá a possibilidade para essa companheira provar. Difícil, Ju? Difícil. Difícil. Depois de 25 anos, 28 anos, na verdade, numa união estável, você ter que provar o seu esforço na aquisição de algum bem é uma situação, assim, extremamente delicada. A pessoa já teria que pensar nisso lá atrás. Um contrato aí pré-nupcial, né? Ou um contrato entre companheiros, né? Exatamente. E, enfim, a gente não pode nem, assim, sugerir caminhos, né? Mas, enfim... Mas talvez, estando formalizada, seria menos difícil. Em qualquer união estável ou casamento, nós temos que ter um certo cuidado e uma segurança no momento de adquirir patrimônio. Né? Isso, sem dúvida. Não só em relação ao caso da Joana e da Suzana, que provavelmente vai ficar um pouco desamparada, porque talvez ela tenha que provar algo que ela não consiga provar, mas em qualquer situação de relações em que há aquisição de patrimônio, essa aquisição ela deve ser feita de forma segura para que no futuro, no caso, seja num divórcio, numa separação, num óbito, a pessoa que fica, né, no caso, uma mulher, não tenha que provar que é dono. Sim. É dona. Não, sem dúvida. E uma ação como essa, que foi para o STJ, no mínimo deve ter durado 10 anos. Eu não olhei, mas com certeza foi um processo longo. Agora você imagina, né? Já está vivenciando o luto, teve uma decisão, recorreu, modificou. Então, isso para essa família é um martírio, né? É um martírio. Aí a companheira, né, no caso que teve a união estável, também ter que juntar a documentação sequer que ela tenha, igual você falou, fica mais difícil ainda, né, Lu? Exatamente, Ju. Bom, e Lu, voltando um pouco à questão dos inventários, eu fiquei com uma dúvida. É possível existir ao mesmo tempo 2 inventários? Ou o correto vamos voltar na questão processual, né? O correto é extinguir o da companheira, já que a Joana e o Ricardo eram casados. Então, 2 inventários tramitando não é possível, porque a gente pode ter decisões conflitantes. Por isso, a regra processual de prevenção. Então, migra tudo para um só, para ter uma decisão só. Exatamente. Agora, voltando para a herança. Qual relação prevalece para fins dessa ameação de bens? Você explicou esse caso aqui, deu para entender direitinho, mas e a questão da Joana, que era casado e a união veio depois? Ao que deu a entender a história, né? Mas a partir do próprio entendimento fixado pelo tribunal,
a orientação é de que não se reconhece uniões concomitantes. E neste caso, né, que eu citei, o casamento teve preponderância. Por quê? Porque justamente a meação da esposa foi reservada. Pela própria legislação. Ela teve a reserva da meação. E a situação da companheira, ela teve uma solução, mas ela não teve uma solução baseada nos regramentos de direito de família, e sim do direito obrigacional. Entendi, por causa da... Como se fosse uma sociedade de fato, negócios. Entende? Nossa. Então, nesse caso, como fica a situação? A situação fica similar a essa do julgamento. O casamento, nessa situação, teve prevalência, ele prevaleceu, e a companheira, a ela foi dado o direito de provar o esforço na aquisição de algum bem. Para que possa fazer jus a esse... Para que então ela seja... ao material, né? Que é os bens patrimoniais. Para que então ela seja ressarcida de alguma forma. Entendi. Mas reconhecimento como companheira e direito à meação, ela não teve. E os filhos? Como é que ficam os filhos? A Joana tem 3 filhos com o Ricardo. Sim. E a Suzana teve uma bebê com ele. Como é que fica o direito dos filhos? Eles vão herdar em igualdade? Exatamente. Nada muda em relação aos filhos. Né? O princípio que nós temos aí é a relação do vínculo de filiação. Não, o vínculo de filiação ele não é mitigado, reduzido em razão da relação matrimonial. Se o filho veio depois então, ou não. Se o filho é da mãe número 1, se o filho é da mãe número 2, se o filho é da mãe número 3, não importa quem são as mães. O direito do filho à herança é um direito do filho. Por ser filho. Exatamente. Então, os 3 filhos da Joana e a filha, né, e a bebê da Suzana são herdeiros e concorrem à herança do pai. Igualdade de condições. Igualdade de condições. Beleza. E agora, por fim, uma pergunta também forte, viu? Em relação ao direito real de habitação, como é que fica a casa da Joana? Onde ela morava com o Ricardo. A casa da Joana, né, que é a esposa onde ela morava com o Ricardo, a ela já foi garantido o direito de meação. Se essa casa é uma casa do patrimônio comum, adquirida durante a constância, eu vou presumir que seja, ela já tem 50%. Os outros 50% serão partilhados entre os herdeiros. Porém, nós sabemos que a viúva, companheiro, a companheira, o cônjuge, viúvos, eles têm direito ao direito real de habitação. O direito real de habitação, Ju, ele é absoluto? Não, ele não é absoluto. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: a Joana, pela legislação, ela tem o direito de permanecer no imóvel de forma vitalícia e gratuita. Esse é o direito real de habitação. E os herdeiros do imóvel não podem exigir que ela saia do imóvel e também não podem cobrar aluguel. Então, mesmo que a menina da Suzana venha atingir maioridade, fala, olha, eu preciso de uma casa, seja lá qual razão, não consegue, entre aspas, tirar a Joana da casa. Esse é o ponto. O direito real de habitação, ele não é absoluto. Então, no caso, a Joana, ela tem que preencher os requisitos para ter esse direito. Sim. Ou seja, esse imóvel precisa ser o imóvel que foi a moradia do casal. E precisa também ser o único imóvel. Entendi. Ótimo. Agora, vamos imaginar, Ju, vamos problematizar. Como tudo no direito. Como tudo no direito. Não, a gente não tem um probleminha simples. A gente tem problemões. Especialmente nesse campo. Sim. Vamos imaginar que o Ricardo deixou uma boa aposentadoria ou uma pensão, enfim. Que esse não é o único imóvel, que tem algum outro imóvel alugado. Que a Joana tem melhores condições, que aquele imóvel não é tão necessário assim para uma condição de moradia digna. E a bebê talvez não tenha tantas condições assim.
abre-se aí margem para uma discussão desse direito real de habitação, e nós já tivemos várias decisões também dos tribunais nesse sentido, de mitigar o direito real de habitação quando os dados, a realidade prática ali do viúvo ou da viúva, não condiz com a manutenção desse direito vitalício. Às vezes, se demonstra que os herdeiros são os maiores necessitados. Entendi. É como eu digo, né, Lu? É até interessante. Eu vi algo parecido disso numa sustentação oral, uma advogada no tribunal, foi o Tribunal do Trabalho. Ela falou algo bem bacana, que eu falei, gente, isso faz todo sentido. Nós, advogados, é quem fazemos jurisprudência. Exatamente. Porque, veja bem, cada caso, por mais clichê que pareça, é um caso. Cada caso. De fato, mas se tem argumentos para mitigar uma situação, para justificar, relativizar uma situação, você vai buscar. Você vai buscar. Inclusive, Ju, também nesse caso do direito real de habitação, há aquelas situações em que os requisitos não estão preenchidos, mas mesmo assim pode ser concedido. Por isso que o direito, ele não vem com a receitinha de bolo. De fato. Não é algo que a gente pode pegar o caso e falar, se a gente seguir o passo A, B, C, a gente vai ter o resultado D. Jamais, jamais. Sim. Né? Não, a gente não tem um resultado previsível, a demanda é complexa, existem várias versões, várias verdades, e no final das contas, o juiz, ele pode decidir por uma versão, por uma verdade ou por uma terceira via. Então, o direito, ele envolve isso, histórias, casos concretos, singularidades. É isso que determina, inclusive, o nosso trabalho, né, Ju? Sem dúvida, com certeza. Lu, olha, muito interessante. Tem algumas coisas que são até parecidas no direito previdenciário, essas relações paralelas. É bem parecido, mas a gente vai ver isso no próximo episódio. Bom, esgotamos por aqui. Se você quiser ver sobre a questão do direito previdenciário, como é que fica essa relação da Joana em termos previdenciários, quem que tem direito à pensão por morte, nós falaremos no próximo episódio, né, Lu? Exatamente. Então, não deixe de curtir. Continue nos acompanhando, compartilha e vem entender os seus direitos de forma simples. Isso mesmo, e ative o sininho para mais notificações de vídeos do Entre Leis e Histórias.